Olá, pessoal! Vamos retomar nossa aula, aula 3 do material digital, Música e Contracultura. Hoje, eu quero começar nossa aula com uma situação muito simples. Imagine que vocês estão em outro cômodo da casa. Alguém chama vocês pelo nome, mesmo sem enxergar a pessoa, muitas vezes vocês conseguem saber quem está falando, não é mesmo? Agora pense em outra situação. Quando ouvimos uma música, às vezes a gente reconhece imediatamente a voz de quem, daquela cantora, do cantor, quem escuta Shakira. Imediatamente já reconhece que é a Shakira, certo? Como que isso acontece, gente? Como que a gente reconhece uma voz? E como que a gente percebe alguns sons, como que eles são mais agudos, outros mais graves? A gente vai descobrir isso hoje. Duas propriedades que são muito importantes no som são timbre e altura. Podemos pensar no timbre como uma espécie de identidade do som. Assim, cada pessoa possui uma característica que ajuda a diferenciá-las. Vamos começar pelo timbre. Podemos pensar no timbre como uma espécie de identidade do som. Assim, como cada pessoa possui uma característica que ajuda a diferenciá-las das outras, cada voz também possui uma característica própria. Vou dar um exemplo. Se duas pessoas disserem exatamente a mesma palavra, no mesmo momento, e aproximadamente no mesmo tom, nós ainda poderemos perceber que são pessoas diferentes. Isso acontece porque as vozes não são idênticas e o timbre que nos ajuda a reconhecer essa diferença. E isso não acontece apenas com vozes. Pensa, por exemplo, em um violão e um piano. Os dois podem tocar a mesma nota musical. Mesmo assim, nós conseguimos perceber que o som não é igual, porque cada instrumento possui o seu timbre próprio, relacionado, entre outros aspectos, à sua forma, ao material que é feito. Então, podemos dizer que o timbre é a propriedade sonora que torna cada instrumento único e nos ajuda a identificar quem ou o que está produzindo aquele som. Vamos fazer uma comparação. Imagine que o som tem uma identidade, assim como reconhecemos. Oi, Maria. Pera, só um minutinho, tá? Que você já vai perguntar. Podemos reconhecer uma voz ou um instrumento por sua sonoridade. Por isso, mesmo sem ver quem está falando, muitas vezes conseguimos dizer: conheço essa voz. Isso acontece porque cada pessoa possui um timbre vocal próprio. Fala, Maria, o que você ia perguntar? O timbre é a mesma coisa que a altura? Não, o timbre não é a mesma coisa que a altura. São propriedades diferentes do som. O timbre, ele nos ajuda a perceber quem ou o que está produzindo esse som. Para a gente entender melhor essa diferença, quando falamos sobre a altura do som, não estamos falando sobre o volume, estamos falando se o som é mais agudo ou mais grave. Esse som mais agudo, perceberam a diferença? Podemos dizer que um som agudo é percebido como mais fininho e o som grave é percebido como mais grosso. Portanto, a altura é a propriedade que nos permite diferenciar os sons agudos dos sons graves. E aqui existe uma confusão muito comum, então vamos prestar bastante atenção. Às vezes, alguém pode pensar que altura significa aumentar o volume, mas não é isso. Se eu falar bem baixinho, com uma voz aguda, o som continua sendo agudo. Se eu falar bem alto com uma voz grave, oi, tudo bom? O som continua sendo grave. Perceberam? Então, volume não é altura, tá? Podemos falar mais alto ou mais baixo em relação à intensidade do som. Mas, quando falamos em altura, estamos observando se o som é agudo ou grave. Vamos imaginar agora duas situações. Se vocês ouvem uma pessoa cantando, conseguem reconhecer quem é? Mesmo sem vê-la, estamos percebendo principalmente o seu timbre. Mas, se essa pessoa modifica a voz e canta mais agudo ou mais grave, estamos explorando
a propriedade chamada altura. Então, vamos organizar. Timbre, ele ajuda a identificar a característica única de cada voz ou instrumento. A altura permite perceber se um som é mais agudo ou mais grave. Podemos perceber diferentes características em cada voz e em cada instrumento. O timbre, ele nos ajuda a reconhecer a identidade do som. A altura nos permite perceber se ele é mais agudo ou mais grave. Na próxima exploração musical que fizermos, procurem ouvir com atenção e se perguntem: eu consigo reconhecer de quem é essa voz? E o que me ajuda a identificá-la? E esse som é mais agudo ou mais grave? Quanto mais atentamente a gente escutar, mais a gente descobre que música é formada por diferentes possibilidades sonoras. Não esqueçam de responder à atividade que tem lá na sala do aluno, ok? Para a próxima aula, vamos retomar esta aula sobre timbre. Vamos olhar as respostas de cada um, tá? E continuar falando sobre isso. Muito obrigada e até a próxima aula.